Bem. Bacana ver a tela cheia. Olá, saúdo a todos e todas presentes nesse terceiro Opinião Psi. Registramos aí com satisfação a presença dos nossos professores e acadêmicos do curso de Psicologia da Unidocton e também do curso de Sistemas. Minha gente, em meio às transformações digitais necessárias que o momento trouxe dentro da avaliação psicológica e desenvolvimento organizacional e do trabalho, em que a promoção da saúde mental e a qualidade de vida para funcionar dentro das organizações se fazem tão necessárias, o nosso núcleo de psicologia da Unidocton traz nessa bancada os entrevistadores, os professores coordenadores do curso de psicologia da Unidocton de Serra, professor Eduardo Miranda, da Unidocton de TO, a professora Marcélia Aguiar, da Unidocton de João Molevade, professor Rinaldo Conde, e o nosso professor convidado, Luiz Alberto. A nossa entrevista de hoje é com a psicóloga e professora Elizabeth Lacerda Barbosa. Professora Elizabeth, eu conheço há bastante tempo, é graduada em Psicologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, é especialista em gestão de pessoas, psicanálise, psicodrama, psicologia organizacional e do trabalho. Beth Lacerda é didata, supervisora em dinâmica de grupos e em psicodrama da Sobrap Juiz de Fora. É psicodramatista, didata, supervisor, com foco no socioeducacional e psicoterápico, pela FEBRAP. É consultora organizacional, tendo como foco de atuação profissional voltada à gestão de desempenho, coordenação de grupos, desenvolvimento de equipes, comportamento organizacional. A nossa colega, Beth, ela foi conselheira do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, quando foi responsável pela publicação do documento Saúde do Trabalhador no âmbito da saúde pública, referências técnicas para a atuação do psicólogo ou da psicóloga. Seja bem-vinda, estimada Beth, e para começo de conversa, nós gostaríamos que você falasse de onde você veio. Muito boa noite a todos, todas e todes. Quero, antes de começar a minha fala, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar de um tema que eu sou apaixonada por ele, que é a psicologia de modo geral, e especialmente a psicologia organizacional e do trabalho, que é um tema muito caro para mim, muito especial. Me sinto honrada de estar aqui entre vocês para esse papo que eu pretendo que seja descontraído e dirigido pela necessidade de vocês. Então, nós temos, sim, umas diretrizes a seguir, mas o mais importante é que vocês tragam as demandas e, se eu puder responder à altura, eu vou ficar muito satisfeita. E se eu não puder, eu me comprometo em respondê-las a posteriori e encaminhar para o meu amigo Américo. Da onde que eu venho? Sou mineirinha, sou nascida em Juiz de Fora, não tenho coragem de abandonar essa cidade. Fui nascida e criada aqui, toda a minha formação, minha família de base
está sediada aqui também, e esse é o meu território, essa é a minha praia, como diz o outro. Então, eu sou mineirinha legítima, com toda mineirice que eu tenho direito. Querem perguntar alguma outra coisa? Eu sou uma pessoa, hoje, casada, tenho uma filha de 22 anos, faz medicina veterinária, mas é apaixonada com a questão do comportamento, só que o comportamento animal. A minha preferência é o comportamento humano, dela é o comportamento animal. Acho interessante essa afinidade. E penso que é isso, nesse primeiro momento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Obrigado, Beth. Professor Rinaldo. Vamos lá. Professora Beth, uma satisfação estar aqui participando com você, com os nossos colegas e alunos, né? E a gente quer aproveitar ao máximo aqui a sua trajetória, o seu caminho para poder fazer essas reflexões, né? Então, eu queria começar te perguntando também como é que você construiu essa sua formação, né? Como é que você chegou aonde está, e qual foi a área que você buscou, né? Que você focou para o seu exercício profissional? Essa é a nossa primeira pergunta aqui. Muito legal. A primeira coisa é aquele desejo meio que de infância mesmo, né? Aquela tendência de ouvir as pessoas, de querer compreender o que está acontecendo com cada uma delas, compreender o comportamento e as reações que elas apresentam, entender um pouco, ainda que eu não soubesse o que significava isso, entender um pouco do processo de funcionamento mental mesmo, até para que ficasse mais claro, para que eu pudesse ajudar de alguma forma. E o propósito sempre foi esse, de conhecer, de entender, de aceitar as diferenças, né? Hoje tão falada nessa questão da diversidade, de aceitar isso, de respeitar esse diferente daquilo que a gente acredita, porque não significa que está certo ou que está errado, são, às vezes, simplesmente diferentes, e o que é mais importante, às vezes se complementam lindamente. Então, isso é um desejo antigo. E um outro fator, um outro critério que teve um peso legal também, foi no sentido de aprender a lidar com as dificuldades emocionais que a gente tem. A nossa rotina, ela nos provoca reações, ela nos causa impactos. E essas reações, às vezes, nos traz sentimentos que são bons e, às vezes, nos traz sentimentos que são difíceis, são mais pesados, são mais densos. E aí, focando nesse desejo natural, nesse meu jeito natural de ser desde criança, eu já comecei, desde o ensino médio, focando um pouco a minha formação e buscando que currículos na área de humanas a gente teria disponível para que eu pudesse definir o curso. Porque, a bem da verdade, eu nunca tive assim, eu quero é psicologia, eu quero é administração, eu quero economia. Não, eu nunca tive essa certeza tão absoluta. Eu fui conhecer as profissões, conhecer o que tinha disponível aqui na cidade, principalmente, para depois fazer a escolha. E aí, quando eu fiz a escolha, eu tinha terminado um curso, eu trabalhava na época como secretária executiva de uma empresa metalúrgica grande aqui na cidade. Quando eu terminei esse ensino médio, eu
comecei a ter acesso, através de uma profissional dessa empresa, à ciência da psicologia. E aí eu fui me encantando, né, pelo RH, que, na verdade, é o departamento, hoje, de desenvolvimento de pessoas, que consome mais o trabalho do psicólogo. E aí, antes ainda de entrar no curso de psicologia, eu comecei a fazer eventos, participar de eventos, participar de eventos. E de toda a ordem, em todos os campos, sempre na área comportamental e na área da psicologia. E aí eu decidi, é a psicologia que eu quero. Depois, já no curso de formação, o que aconteceu? Eu precisava, na época que eu formei, gente, não tinha essa quantidade de áreas da psicologia onde a gente atuava. Nós tínhamos, basicamente, a psicologia da indústria, a psicologia escolar e a psicologia clínica, né? E tinha aquela no manicômio que era muito mais do psiquiatra do que do psicólogo. Então, o que eu comecei a fazer na época da formação? Tudo que era estágio que eu podia fazer, eu fiz. Tanto os estágios acadêmicos, quanto os estágios voluntários. E a grande maioria, a gente não tinha bolsa, não tinha recurso, não tinha nada. Era mesmo para aproximar da área. E o objetivo meu, quando eu optei por usar essa estratégia, era exatamente para confirmar em qual setor, em qual tipo de tarefa haveria maior identificação da minha parte, porque não me importava somente ajudar os outros. Eu queria ter um trabalho integrado e que me fizesse bem também, porque trabalhar é necessário, mas trabalhar com sofrimento é desnecessário. E aí eu fiz essa opção. E foi transitando por todos esses espaços que eu escolhi a área da psicologia. Então, eu estava ainda no 7º período da faculdade, quando eu consegui um estágio numa empresa, e aí eu larguei o meu trabalho de secretária executiva e fui me dedicar 100%, porque ali eu já tinha certeza do que eu queria fazer. E aí eu escolhi a psicologia organizacional e do trabalho. Eu passei pelas clínicas de trânsito, eu passei por hospitais psiquiátricos, eu passei por escola, eu transitei onde foi possível aqui. Não cheguei a sair de Juiz de Fora buscando experiência, mas aqui em Juiz de Fora, o que tinha disponível, eu fui lá e consegui uma inserção para que eu pudesse conhecer o cotidiano, a realidade, aquilo que os teóricos na psicologia falam do real do trabalho, né? Então, isso me ajudou bastante. E foi assim que eu optei pela POT, pela Psicologia Organizacional do Trabalho, que na época nem tinha esse nome, era Psicologia Industrial. Eu fico falando assim, dá aquela sensação de que eu estou no século passado, mas é uma realidade que tem mudado, de fato, muito aceleradamente. E foi assim que eu optei pela, hoje, Psicologia Organizacional e do Trabalho. Obrigado, professora. Ok. Professora Marcélia. Olá. Eu quero só registrar, professora Marcélia, a presença da professora Ariadne. Um prazer, professora, estar com a gente aqui, participando desse evento. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, que bom. Hoje é o 3º Opinião Psi, com mais uma mulher, tão orgulhosa, né? A primeira foi a Beth Leitão, a segunda a Fernanda, e hoje você também, né, Beth, chamar assim, licença.
3 mulheres da área da psicologia, que nos enche de orgulho, eu fico muito orgulhosa. Eu sou recém-formada na psicologia, Beth. Eu sou administradora na minha primeira profissão, meu mestrado é em administração. Eu falei que há pouco tempo eu fiz as pazes com a gestão. E te ouvir falar é tão bacana para mim, porque na minha graduação, a psicologia organizacional e do trabalho era muito criticada. E eu ficava muito mal, porque eu falava assim, gente, mas não é assim, né? Assim, existe uma crítica muito grande. A psicologia social, né, assim, principalmente, eu estou trazendo uma análise, né, das minhas percepções enquanto aluna e de como esse conteúdo, os conteúdos da organizacional e do trabalho chegavam até a mim, né? Como eu os acessava ali naquele momento. E aí a União Operária vai ao Paraíso, né? O filme, aquele filme denso, aí a história das coisas, e depois aí eu falo que hoje eu fui reintegrando e fazendo um pouco as pazes com a gestão, e te ouvir é muito bacana, né? Assim, você fala, trabalhar é necessário, porém com sofrimento é desnecessário. Achei muito forte, muito bacana essa sua fala, impactante, importante, né? Nesse processo das nossas escolhas profissionais. Muito obrigada pela contribuição. E aí eu quero te perguntar, dentro dessas questões todas que você trouxe, da questão da psicologia, do trabalho, hoje o mercado, né, algumas práticas, a própria condução, os adoecimentos nesse ambiente do trabalho, quais seriam os principais desafios para a psicologia organizacional e do trabalho? Ok. Antes da gente falar em desafio, eu acho super importante a gente localizar essa questão do conceito de saúde. Durante muito tempo mesmo, a saúde era vista como ausência de doença. E hoje a organização, hoje não, já há alguns anos, a Organização Mundial da Saúde, ela defende que a saúde é um estado completo de bem-estar. E isso inclui as esferas física, que era até então a única considerada, a esfera mental, que até muito bem pouco tempo se falava muito pouco dela, e dentro das organizações, a bem da verdade, não se falava nada de saúde mental, e a dimensão social também, porque tem todo um contexto, já que nós estamos falando de organizações de trabalho. Então, esse conceito de saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde, ele foi ampliado e ele precisa ainda ser mais ampliado, porque hoje nós temos outras questões que impactam também esse nosso comportamento, no nosso caso aqui, especialmente dentro da situação de trabalho. E aí eu fico pensando de como é que a gente lidava com isso, né? Lá, há bem pouco tempo atrás, o psicólogo dentro das organizações era um recrutador, era alguém que trabalhava com a seleção e pronto. Nem o desenvolvimento de pessoas estava sob a responsabilidade do profissional da psicologia. E eu não sei se eu sou assim muito audaciosa, mas eu acredito muito que não tem uma ciência, não tem uma disciplina que dê conta de toda a diversidade que constitui o ser humano, de todos os fatores que constituem o ser humano. Então, é preciso que a gente trabalhe essa interdisciplinaridade, é preciso que a gente considere a questão do espaço pessoal, do espaço privado e do espaço profissional. A gente escutava muito isso. Hoje, graças a Deus, eu escuto menos. Eu não sei se é de tanto falar ou se, de fato, está diminuindo. Mas eu escutava muito assim, problema de casa, você deixa em casa, faz favor.
E em casa, problema do trabalho, você deixa lá no trabalho. E a pergunta que eu fazia é o seguinte: cadê a chave do armarinho para me guardar os problemas na hora que eu estou mudando de ambiente, mudando de papel, mudando de função? E ninguém sabia responder, porque essas coisas acompanham a gente. Nós podemos até ter um pouco mais de controle sobre isso, dependendo do nosso grau de maturidade, de envolvimento, de engajamento com essas questões todas. Mas dizer que aquilo não vai estar na nossa cabeça, quem é que consegue, né? Então, eu penso muito nessa questão dessa separação. E a pandemia veio esfregar isso na nossa cara. Nós fomos empurrados para um ambiente residencial para fazer o trabalho profissional. E o que eu acho mais grave e mais sério e que adoece as pessoas às vezes é a falta de condições, porque às vezes o profissional não está fazendo, não é porque não quer, é porque onde ele mora o sinal de rede é instável, é porque ele não tem o equipamento mais adequado para fazer do jeito que ele gostaria de fazer, e ele não tem suporte social da organização para adquirir tudo isso e fazer o trabalho com a dignidade que ele gostaria, com a perfeição, com o zelo que ele gostaria. E sem contar essas questões aqui da telinha, né? Eu entendo também que, no caso da psicologia, principalmente, o contato olho no olho, a leitura da linguagem não verbal, ela é fundamental para que a gente entenda o que está se passando nesse contexto todo diferente e sem referência para que a gente se adapte, né? Nós fomos colocados nessa situação. Eu não sou ingênua de acreditar que a inteligência artificial não vem ganhando cada vez mais espaço. Claro que vem, mas existia um tempo de adaptação, de aprendizado, de aproximação, que é necessário, porque a mudança nos assusta. Aquilo que a gente desconhece nos traz insegurança. E essa insegurança pode nos adoecer, dependendo do grau em que ela se apresenta. E aí, com todos esses fatores, né, a Organização das Nações Unidas, elas elencaram, através de estudos, aqueles fatores que mais estão presentes em termos de risco para a saúde mental. E são coisas que, às vezes, a gente vê acontecer, mas que dentro das empresas ainda tem aquela conotação, é brincadeira, é só uma piada, leva a sério, não, e não é por aí, porque as percepções das pessoas, os sentimentos, as emoções, elas são diferenciadas. Então, aquilo que eu fiz para, de repente, descontrair um ambiente pode ser ofensivo e adoecedor para alguém. E aí, nessa linha, nós temos os vários tipos de assédio, né? Os vários tipos de assédio, especialmente o assédio moral. Nós temos o mobbing, né? Que é o bullying, que é praticado na escola, na empresa a gente chama de mobbing. Nós temos o excesso de trabalho, que isso não é uma coisa de agora, da pandemia, agora só agravou. Mas esse excesso de trabalho ele já vem do sistema capitalista que a gente tem, onde mais importa a produção. Não importa a condição de trabalho, importa a produção. Nós temos aí a questão das jornadas que são inflexíveis, né? Eu estava comentando que, às vezes, a gente senta no computador 8 horas da manhã, dá 10 horas da noite, você se descobre ainda à frente do computador, trabalhando. E quando você tinha que deslocar, pelo menos havia um certo distanciamento,
você vê um trânsito, você vê uma pessoa diferente, você muda o ambiente. Isso também é legal. E as jornadas hoje elas são inflexíveis. É aqui e além de ampliadas e exaustivas. E uma outra coisa que a gente vê também é a questão da ameaça ao desemprego. Eu entendo que aqui em Juiz de Fora, nós vimos relatos de demissão em massa de professores em algumas faculdades. Quem é que consegue ficar bem com uma situação dessa, né? Com essa corda no pescoço, sabendo que você tem responsabilidade, sabendo que você tem compromissos e que você depende daquele trabalho. E o online, às vezes, tem lá a aula, você faz a aula, ela vira propriedade da instituição, e a instituição, nem todas fazem assim, mas muitas fazem assim também. Faz o aulão para todo mundo, misturando curso, e aí é muito complicado. E isso nos ameaça, isso nos traz insegurança, e é um dos fatores que foram intensificados na pandemia, aumentando assim exponencialmente o risco para a saúde do trabalhador. Nós temos a questão do estresse, eu nem comento, né, gente? Porque acho que já faz parte das nossas habilidades profissionais, o estresse no trabalho. Mas nós temos um agravante do estresse prolongado, que é a síndrome de burnout. Esta síndrome, até então, ela era atribuída aos profissionais da área da saúde. Mas há muito os professores estão lá, pau a pau, sofrendo as consequências desse estresse prolongado. E, às vezes, a gente não tem esse espaço de abertura. Outros temas que têm sido apontados em pesquisas de estudiosos da temática da psicologia no trabalho, da saúde mental no trabalho, tem a ver com estilo de liderança tóxico. Tem líder que trabalha pela pressão, tem líder que trabalha fazendo medo. Olha, não vacila não, porque o jacaré está solto. E isso é complicado, isso é uma pressão que, às vezes, o funcionário não se manifesta porque ele não sabe qual vai ser a reação do chefe que está fazendo essa pressão, mas ele vivencia essa angústia. Isso é complicado. Aquela coisa das metas que são inatingíveis, né? Onde a pessoa que define as metas define lá sentado dentro da cadeira do escritório dele confortavelmente, desconsiderando as condições de trabalho, os recursos disponíveis e o tempo para executar. Isso tudo vai acumulando tensão aí. Nós temos também a questão que a gente tem dado um valor, e acho que é interessante falar que muitas empresas já estão se importando com isso, é a questão da cultura organizacional e do clima organizacional. A cultura tem a ver com esses valores, né? Tem a ver com a missão, com o jeito de tratar. E eu fico indignada, por exemplo, quando eu tenho uma empresa de consultoria, às vezes eu vou fazer consultoria em algumas empresas, tem lá um quadro de vidro todo bonito, visão, missão, aquela coisa poética, linda ali, né? Mas no dia a dia, o que a gente vê é um desrespeito às pessoas. Então, eu falo na dura, olha, preferível não ter nada escrito em lugar nenhum, mas ter a prática no cotidiano. E a questão do clima tem a ver com as emoções, com a sensação de satisfação. E eu fico muito feliz de sentir esse clima positivo aqui, nesse grupo que eu estou hoje falando para ele. Porque isto, gente, já é meio caminho andado. Isto já é, de certa forma, a garantia
de que aquilo que a gente pretende, a gente vai conseguir atingir, porque, como diz o outro, estamos juntos, podemos contar, temos suporte, estamos aqui para rir e chorar juntos, se for necessário. Uma outra coisa que a gente tem visto aí é a questão do desenvolvimento das pessoas, né? Eu acho que falta muito ainda um espaço do desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento afetivo, porque a gente trabalha muito com essa questão da emoção dentro das organizações, pelo viés da psicanálise, inclusive, porque a expressão de sentimento é muito importante. Aquilo que é pequeno para mim, para você, pode ser o fim do mundo, e vice-versa. Então, eu preciso entender essa dimensão. A brincadeira que eu fiz pode não soar brincadeira para o outro. E eu, às vezes, ignoro, porque se eu não tive a intenção de ofender, eu posso não perceber a reação negativa do outro. E aquilo vai virando uma bola de neve. E, às vezes, as pessoas não falam, vou falar isso não vou mexer com isso não, deixa para lá. Só que o deixa para lá é aquela bola de neve que vai somando. Chega uma hora que a coisa extrapola, foge do nosso limite, né? Eu costumo usar, inclusive, aquele exemplo do copo cheio d'água, cheio mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer experiência, pega um copo e enche de água e vai enchendo, você chega no momento que você vê a água para cima da borda do copo sem entornar. Ela está contida ali, eu não sei como, mas ela está contida, apesar do copo já ter ficado para baixo. E aí você pinga uma gota, e aquilo extravasa para além da gota que você pingou, que causou todo aquele desabafo, digamos assim, no nosso caso, né? Então, falar das emoções é importante, prestar atenção no que está acontecendo com as pessoas é importante. Não que a gente, enquanto organização, vai assumir a responsabilidade disso. Não se trata disso. Mas o dar a sensação para o funcionário que ele tem suporte, que ele pode contar, que você está entendendo o que está se passando com ele, isso já é meio caminho andado. Uma outra coisa também que é pouco praticada dentro das organizações é a questão do feedback. Feedback é uma ferramenta riquíssima e, infelizmente, muito pouco utilizada. Exatamente por isso, porque nós não sabemos. Eu sei o que eu quero dizer, mas eu não sei o que o outro entendeu daquilo que eu disse. Então, ter o feedback é fundamental, porque, às vezes, eu tenho uma referência e quem me ouviu tem outra. E não significa que elas estão erradas. Eu uso aquele exemplo da a união faz a... Tem um ditado comum aí, como é que é mesmo? A união faz a... Açúcar. Com força. Qual é o referencial correto? Os dois estão corretos. É bem nessa linha. O feedback é para evitar isso. Porque não é que você está errado, não é que eu estou errada. Mas a gente não conseguiu chegar num consenso. Porque nós respondemos coisas diferentes. Aí, quando eu explico qual que é a referência que eu tenho, você vai entender meu ponto de vista. E vice-versa. Quando você explica o referencial que você tem, eu consigo chegar na tua linha de raciocínio e compreender melhor o que está se passando. E tem a questão do programa de qualidade de vida, né? Que o Américo trouxe muito bem aí logo no início. Eu acho que hoje, mais do que nunca, preocupar com a qualidade de vida no trabalho é essencial. Mas eu fico muito preocupada com os modismos, né? Porque tem empresa que acredita que montou uma academia,
está lá, qualidade de vida. Ele não pratica porque ele não quer. E não é isso. O que é importante para a qualidade de vida dessa pessoa? De repente, é ter uma jornada onde ele possa administrar bem a vida pessoal e a vida pessoal. A vida pessoal e a vida profissional. Então, o que é qualidade de vida? E quando a gente pensar na qualidade de vida, não vamos pensar só no corpo. Vamos pensar principalmente na mente. Porque a mente comanda o corpo. Se a gente tiver uma indisponibilidade mental, psíquica, emocional, o resultado no corpo vai ser afetado de alguma forma, para mais ou para menos. Se a emoção é positiva, eu cheia de gás, energia, igual vocês aí, animados, bacana, envolvidos com o projeto, isso é legal. Mas se não há essa preocupação, a probabilidade da gente fazer um evento de excelente qualidade e as pessoas não se envolverem, não se engajarem, não participarem, é grande também. E aí o trabalho acaba ficando cansativo para quem faz e pouco acessível para aqueles a quem a gente está dedicando essa produção, digamos assim. E aí, indo diretamente em cima de tudo isso, que eu só citei aquilo que está mais gritante, aquilo que foi intensificado na pandemia, diante desse contexto diferente, novo, né? A gente fala muito essa questão do novo contexto. Eu ainda tenho, às vezes, um pouco de receio de falar isso. Eu falo isso porque é assim que as pessoas vão entender a maioria, mas eu não sei se é um novo contexto. Eu acho que o comportamento humano ele vem se modificando há algum tempo e a gente não deu conta disso. Só que agora nós estamos assim encurralados num lugar onde a gente não tem escapatória. Ou a gente vai entender e reconhecer que algumas transformações estão acontecendo, ou a gente vai ser visto como um alienado. E isso, gente, traz alguns desafios, sim, respondendo agora mais diretamente às questões colocadas. O primeiro desafio, e eu acho que um dos mais difíceis, é encontrar estratégias para que a gente possa mitigar esse impacto dessas consequências e dessas sequelas. Eu não sei que tipo de sequela virá, mas eu sei que virá. Dentro da psicologia, a gente fala de transtorno do estresse pós-traumático. Então, eu não preciso, por exemplo, ter perdido alguém do meu círculo bem próximo para uma situação da sindemia, né? que é outra questão, que as pessoas falam só pandemia é só a doença. Não, nós estamos numa sindemia, onde vários campos foram afetados, a educação, a economia, a política, o social, a saúde. Então, é muito, como diz outro, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, eu preciso encontrar estratégias de mitigar, de minimizar esses efeitos deletérios dessas sequelas que certamente virão, mais cedo ou mais tarde. Uma outra coisa é propiciar o diálogo qualificado com a categoria de maneira geral, né? Então, se eu estou falando dentro da organização, eu preciso criar dentro da organização esse espaço de escuta qualificada, para sentir como é que essa pessoa está lidando com essa questão que, às vezes, é impactada por concepções de mundo diferente, por concepções de sujeito diferente e dos diferentes campos da psicologia, né? Porque, como eu disse, a psicologia organizacional e do trabalho, ela envolve muito das questões sociais, muito do contexto onde as pessoas estão inseridas. E dialogar sobre isso é fundamental.
Uma outra coisa é lidar com esse regime de trabalho que é mais flexível, né? Mas não no sentido da gente ser escravizado por ele, não no sentido da gente extrapolar as horas de trabalho dedicada à realização da tarefa, mas no sentido da gente ter ferramentas, instrumentos, competências para desenvolver o trabalho da forma que ele seja produtivo sem se tornar adoecedor. Um outro desafio que eu entendo também é a questão das ferramentas, porque às vezes não depende de mim a realização da tarefa, depende da condição de trabalho que eu tenho. Então, eu posso não ter, por exemplo, um computador com velocidade suficiente, ou um computador com câmera, ou um computador que tenha som, enfim, isso vai limitando os meus fazeres. E essa ferramenta, ela é fundamental. Se eu não tenho, como é que eu posso fazer para adquirir isso de modo que o meu trabalho não saia prejudicado? E um outro desafio, que eu acho que esse é antigo, mas ele está com uma roupa nova, né? Que é o investimento nas habilidades. E aqui eu falo das soft skills e da hard skills, que são aquelas competências que dizem respeito, no caso das soft skills, aos comportamentos, às emoções, ao autoconhecimento, ao autocontrole, enfim, ao autodomínio. Aí eu ter noção aquilo que me chateia, aquilo que me alegra, para que eu administre isso. E as hard skills, que são aquelas que vão garantir o ensino, o saber fazer, a tecnologia, a operacionalização através da ciência que já foi evoluída em algum campo. Então, aprimorar esse conhecimento, o desenvolvimento dessas competências é fundamental. E, infelizmente, a gente vê muito também dentro das organizações funcionários que se posicionam da seguinte forma: não vou participar desse curso, não, porque para que eu vou melhorar meu resultado aqui? Para dar mais dinheiro para o patrão? E a gente tem que mostrar exatamente o contrário, porque estando ali ou não, se ele sair da empresa um dia, o conhecimento que ele adquiriu, gente, vai com ele para onde ele for. Vai somar num desenvolvimento positivo. Eu acho que isso é que precisa ser ressaltado e que tem muita gente que não tem essa amplitude de visão. É isso aí. Eu acho que os principais desafios eu tentei demarcar, mas tem coisa para caramba para vir aí que nem eu sei o que é. Muito bom. Muito obrigada, Beth. Muito bom mesmo. Muito bem, quero saudar aí a professora Cláudia, que está com a gente, professora Cláudia de Patinga. Professor Eduardo, é com você? Que bom, que bom. Boa noite, pessoal. Professora Beth, eu estava ouvindo sua fala e eu estou aqui no Espírito Santo, estou aqui na nossa unidade aqui do Espírito Santo, e aqui eu passei por uma experiência interessante no sentido de um contato com o Conselho de Psicologia. Eu fui estagiário do Conselho de Psicologia na década de 90, quando estávamos fazendo um movimento parecido com o que está acontecendo agora, inclusive, que é um censo da nossa categoria, né? Está tendo um censo nacional, e naquele momento ocorreu um censo localizado aqui no Espírito Santo, que foi uma das ações para a gente poder criar o então ainda inexistente CRP 16. Na época a gente ainda estava ligado, né, ao CRP de Minas, exatamente, né? Muito legal esse movimento todo. E aí teve várias coisas. Tá? Hoje à tarde eu estava na reunião também do Conselho por conta de uma outra questão, porque
como coordenador de curso, a gente foi chamado, porque vai ter Corep, essas coisas todas. E, professora, você tem uma trajetória muito bonita junto aos conselhos. Aí eu gostaria muito que você falasse um pouquinho para nós sobre esse movimento, essa trajetória, essa passagem que você tem aí nas associações, Conselho Regional, Conselho Federal. Conta para a gente um pouquinho disso aí. Obrigado. Bacana você trazer isso, Eduardo, porque eu, na época da minha formação na faculdade, não tive muito acesso ao conselho, não. E eu escutava a mesma história que a gente escuta até hoje. Conselho não faz nada, conselho só sabe cobrar, conselho está se omitindo nisso, conselho está se omitindo naquilo. E essas questões foram me incomodando. E aí eu falei, eu vou lá nesse conselho, vou ver o que esse conselho tem para, de fato, ofertar. E meti a cara e fui. Isso há uns 13 anos atrás, foi a minha aproximação. E quando eu me aproximei, eu pude ver a riqueza de trabalho que é feita. Você citou aí a questão do congresso, que a gente está em plena fase de organização. O Américo citou a questão das publicações. Então, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa legal que está no site. E aí eu te pergunto, as pessoas espontaneamente consultam sites de conselho? Na grande maioria das vezes, não. Então, acho que a gente precisa falar um pouco mais disso. E aí, quando a gente pensa nessa questão da aproximação, eu falei, tá legal, eu quero mudar essa estrutura. O que eu tenho que fazer? Eu não dou conta de pegar todas as áreas, óbvio que não, lógico que não. Então, o que eu fiz? Assumi a responsabilidade de assumir a coordenação da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, que era o meu campo de atuação. Eu já era consultora, já tinha minha empresa estabilizada. Eu falei, é aqui que eu quero ver o que pode ser feito. Até porque a Psicologia Organizacional e do Trabalho, na época, era o segundo maior campo de atuação. Hoje, eu acredito que está meio desatualizado esse dado, você lembrou bem, o Sistema Conselho está fazendo um censo, que é para mapear esse nosso fazer no Brasil inteiro. E aí eu fico pensando como é que eu poderia, enquanto uma andorinha só, nesse contexto onde eu estou, o que a gente pode fazer para contribuir? E aí eu fui assumir a Comissão de Psicologia Organizacional e de Trabalho e fomos, com o apoio da estrutura do Conselho, que é excelente, fazer esse papel de, com apoio daquela estrutura, produzir materiais de qualidade, técnicos, de referência para disponibilizar para toda a categoria. Então, desse jeito, o que aconteceu? Eu assumindo a comissão, logo depois, na primeira gestão, eles me convidaram para compor o plenário, 13º plenário, aqui em Minas. E eu fui, aceitei o desafio, me aproximei do conselho mais ainda, porque agora, nesse momento, eu não estava apenas como coordenadora, eu estava como conselheira, e nessa época a gente até bateu um papo muito legal, né, Américo, porque tem muita gente que não sabe sequer a diferença entre a função do Conselho Regional e a função do Sindicato dos Psicólogos. Então, foi muito bacana, aprendi muito mesmo, sou muito grata por isso. E, apesar desse investimento todo, e permanecer na coordenação, além de conselheira, permanecer na coordenação da Psicologia Organizacional e do Trabalho,
nós tivemos também a possibilidade de reeleição. E na reeleição, ganhamos novamente, e é preciso que a gente fale das conquistas desse movimento que gerencia o Conselho, que, na verdade, existe um movimento, sim, existe uma proposta, existe um objetivo, mas quem determina quem vai estar no comando é a categoria, através do processo eleitoral que ocorre a cada 3 anos. E é impressionante como as pessoas não comparecem para participar desse processo de construção da nossa ciência. Então, é um momento onde eu, como professora do curso de psicologia, eu falo muito disso, que psicologia eu quero para quando eu estiver no mercado de trabalho. Falo muito isso para os meus alunos, porque não é falar, é o conselho que tem que fazer. Porque quando alguém fala assim para mim, o conselho não faz nada, eu pergunto, mas quem que é o conselho? O conselho somos nós, gente. É igual a organização. A empresa não faz nada. Mas quem que é a empresa? A empresa é composta por nós. Então, não tem que priorizar uma área ou outra. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter aquele diálogo qualificado, tem que ter aquele respeito, porque ser diferente não nos dá o direito de agredir o outro, de desconsiderar o outro, e é muito nesse sentido que a gente comenta sobre isso. E aí, passado mais essa gestão, onde a gente teve várias conquistas muito bacanas, eu fui convidada para compor a chapa do Conselho Federal de Psicologia. E fui. No Conselho Federal de Psicologia, eu fui, no meio da minha trajetória lá, surpreendida por uma doença que eu tive que me afastar momentaneamente. Eu consegui cumprir, a gente cumpriu o mandato, digamos assim, mas eu não pude e nem me senti à vontade para poder me candidatar à reeleição, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. E uma das coisas que nós fizemos lá dentro do Conselho da Psicologia, no Conselho Federal, foi estimular a articulação das relações da categoria de psicólogos, independente de onde estão trabalhando, de onde estão inseridos, com a Câmara Legislativa, com os conselhos de classe, que a gente está vendo que, em alguns momentos, as funções se misturam. Eu já disse em algum momento aqui que eu acho que não há uma ciência sozinha que dê conta do ser humano nos espaços por onde ele transita. Mas existem questões que são específicas da administração, outras que são específicas da psicologia, e aí não tem que discutir. Outras são específicas do serviço social, outras que são específicas da medicina, da segurança do trabalho. Então, assim, é multiprofissional. A ação precisa ser multiprofissional. Nós somos seres humanos gregários. E eu aprendi isso muito mais entrando dentro do sistema e vendo o funcionamento dele. As pessoas podem até não saber dessas informações, mas esse movimento que trouxe a psicologia, eu disse, eu me formei em 88. Na época que eu me formei, nós tínhamos 3 campos da psicologia, basicamente: a clínica escolar e a industrial. A industrial, preocupada com o resultado. Hoje nós temos legitimados pelo Conselho Federal de Psicologia 13 títulos de especialistas. Então,
o nosso campo fez isso, ampliou de uma forma. E com relação a essa inserção, especialmente na sociedade, o que a gente chama de compromisso social da psicologia, ele ampliou ainda mais. Eu acredito que hoje, esse censo que o Conselho Federal de Psicologia está fazendo, que é um mapeamento de onde nós estamos, quem somos, qual a nossa formação, qual a nossa especialidade, que tipo de trabalho a gente desenvolve, em que tipo de instituição, porque nós temos nas instituições públicas, privadas, nas OCIPs, nas comunidades, nos voluntariados, só que, às vezes, essas coisas não estão claras. E é preciso que a gente se aproprie disso. E nós vamos nos apropriar disso de que forma? Adquirindo aquela informação que eu disse, nos aproximando da questão, analisando o que há de objetivo, para que a gente possa ter uma análise crítica e propor alguma coisa que some, e não necessariamente que prejudique a própria ciência e profissão. Eu acho que a gente precisa se preocupar muito, porque nesse período de sindemia, a psicologia ela tem sido convocada, muito convocada. E aí o que acontece? Nós vemos, por exemplo, algumas propagandas dentro das mídias, né? TikTok, YouTube, eu nem vejo tanto, primeiro que eu não tenho muita habilidade com as mídias, né? O meu campo é mais restrito, eu sou mais o Facebook, o YouTube e os programas que a gente utiliza dentro das comunidades acadêmicas. Mas a gente, às vezes, recebe alguns memes que você fica pensando assim, como que um profissional da psicologia faz isso com a própria ciência? Então, nós mesmo, às vezes, desmerecendo a nossa ciência, dependendo do tipo de exposição que a gente faz. E eu acho que esse é o maior crime. Então, eu falo muito também. Eu acho que existem problemas que a gente, de fato, não tem não tem solução, não tem como intervir. Agora, existem problemas que nós não temos que criar. E, às vezes, nós criamos o problema, com as nossas reações, com as nossas inflexões, com as nossas teimosias, com as nossas crenças, com os valores que a gente tem, com o comportamento que a gente apresenta, e isso complica muito essa nossa ciência. Então, com relação a essa passagem pelo sistema, eu sugiro que as pessoas se aproximem mais, participem desses momentos, né? Nós estamos agora aqui em Minas organizando os pré-coreps, que são oportunidades onde qualquer pessoa formada em psicologia pode apresentar proposta. E numa decisão democrática, onde vai vencer aquela mais votada, ela tem chance de ir para o Congresso Nacional. E lá no Congresso Nacional, aquelas mais votadas têm chance de virarem diretrizes de ação para a gestão do próximo triênio. Então, quer dizer, às vezes eu não tomo nem conhecimento, não participo, e aí eu viro e falo, o conselho não faz nada. Então, eu acho que a gente precisa desse trânsito, dessa aproximação. Não necessariamente se envolver com conselheira, que eu acho que tem também perfil, tem todo um desejo, né, de fazer alguma coisa, tem toda uma experiência anterior nossa que nos habilita ou não, porque tem critérios para ser também conselheiros.
Não é qualquer um que se candidata e elege, não. Mas tem muita gente que é convidada exatamente pelo grau de envolvimento, de seriedade, de comprometimento, porque a psicologia ela é ciência e ela é profissão. Então, não dá para desvincular essas duas coisas, e o sistema está ali para dar suporte para a gente avançar nessas questões. Então, trabalhar junto ao Legislativo, não sei se vocês têm acompanhado aqui em Minas, o Conselho está bastante atuante no sentido de trabalhar junto aos vereadores, às pessoas que estão lá na Câmara para poder tomar decisões que favoreçam a psicologia. Que favoreçam a psicologia, não necessariamente, talvez eu tenha me expressado mal, mas que favoreçam o acesso aos direitos humanos, ao compromisso social, porque é isso que a gente defende. Se a gente garante isso, nós estamos promovendo saúde mental, eu não tenho dúvida disso. Nós estamos cuidando desse conceito de saúde mais ampliado que é proposto pela Organização Mundial da Saúde há muito tempo. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi tudo. Se tiver alguma pergunta específica, pode falar. Muito bem, Beth. Para finalizar, eu quero convidar aí o professor Luiz Alberto, nosso professor convidado, para tecer suas considerações, alguma pergunta, professora Beth. Ok, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Beth. Boa noite. Agradeço aí o convite. Me fez lembrar muitas coisas outrora, né? Não gosto nem de ver quanto tempo foi, né? Psicologia da indústria. Eu tinha psicologia da indústria 1 e 2 com a Beth Antunes. Assim mesmo. E a gente observa, né, o quanto que essa trajetória ela é rica em vários aspectos. Bom, dentro disso, né, que você tem discorrido, falado, trazendo a sua vivência, né, a gente vê que as estruturas sociais, né, elas são portadoras de conflitos, né, e de processos de regulação. Todas as estruturas sociais, de uma certa forma, sim. E o trabalho, né, ele não deixa de ter esse aspecto muito, né, ele é um estruturante psíquico, o trabalho. Afinal de contas, passamos mais tempo, às vezes, envolvido com o trabalho do que qualquer outra, às vezes, atividade que nós fazemos. Por outro lado, a gente observa, e eu fui de uma época, né, também, como eu sou dessa época hoje, né, vamos dizer assim, mas na minha formação e no início da minha carreira, que as práticas de gestão de pessoas não era nem expressão gestão de pessoas, né? Eram práticas com a fundamentação de uma produção ideológica muito grande, né? Que trazia questões, né, muito pertinentes aí aos interesses, né, de grupos, né, interesses, particularmente no contexto da organização, né, do empresário, do capital, etc. E isso legitimou, em alguns momentos, eu observo, isso trouxe uma questão para o fazer do psicólogo, da psicóloga, da psicologia, legitimando comportamentos, né, que favoreciam muito essa reprodução, né, dessa produção ideológica no qual eu estou colocando. E ao ponto de, né, a sua formação de psicanálise também, né, Max Pagés coloca uma questão, né, que o ideal de ego do indivíduo passa a se constituir o ideal de ego coletivo da organização, ou seja, o sujeito tem uma aderência tão grande àquela organização, né? Ela se pega tanto a essa organização que ela fica casado com a organização, se sente casado com a organização.
E, nesse aspecto, nós sentimos muita falta, e isso agora, né? Agora, não digo, mas de tempos para cá, os conselhos, o sistema conselhos, começaram a produzir, né, algumas referências técnicas importantes, né, nesse contexto da saúde do trabalhador, né, no âmbito da organização, né, no âmbito da saúde pública, inclusive. E sei que você, né, como foi falado, professor Américo, participou, né, desse contexto, né, dessa produção, né, dessas referências técnicas, e eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, né, nesse contexto. Legal, falo sim. Achei bastante interessante a tua forma de expor o tema, porque, a bem da verdade, a gente acaba adotando como sobrenome o nome da empresa que a gente trabalha. É a Beth da EB Consultoria. Beth EB Consultoria. A Beth Lacerda Barbosa sumiu. A gente acaba assumindo essa identidade. Isso ainda é muito forte, né? Eu acho que a gente precisa conversar mais sobre essa possibilidade de que não se trata de priorizar um ou outro. Os objetivos da organização, eles são legítimos, porque se a organização não tem lucro, se a organização não se sustenta, eu não vou ter trabalho. Então, é aquela história, né? Uma coisa puxa a outra. Eu também não posso sucumbir à minha individualidade em prol de uma produção que está me adoecendo. Esse equilíbrio é necessário. E é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Aqui, por exemplo, tem esse livro. Eu consigo mostrar? Não, né? Como é que eu faço? Eu tenho esse livro aqui chamado Psicologia, integrando o trabalho, o social e as organizações. Quer ver quando que ele foi publicado? Em 2010. Nessa época, o Conselho de Minas já estava falando em... Acho que não dá para ver, né? Deu. Aproxima para ver direitinho? Vai arredondando. Aproxima da câmera. Isso. Legal. Tá vendo? A falta da habilidade técnica. Abaixa ele um pouquinho. Esses livros que eu estou mostrando aqui, todos eles estão disponibilizados no site do Conselho. Se vocês tiverem dificuldade para localizar algum, a gente fala para o Américo me avisa e eu mando o link direto. Então, esse aqui foi o primeiro onde a gente falou do compromisso, do social, dessa integração, o trabalho, o social e as organizações. Porque a psicologia do trabalho ela foi vista durante muito tempo como trabalho dentro da empresa só. Mas não, o consultório tem um trabalhador da psicologia. Então, está lá, é uma relação dual, mas está lá. Esse aqui foi o primeiro da comissão que nós pegamos. Não consigo mostrar. Qual que é o nome dele? Você pode repetir, por favor? O primeiro ou esse que eu estou mostrando? Esse que você está mostrando. Esse que eu estou mostrando é Saúde do Trabalhador. Saberes e fazeres possíveis da psicologia do trabalho e das organizações. Porque dentre essa diversidade que a gente está falando, que a psicologia foi psicologia industrial. Aliás, teve um tempo que não era nem psicologia industrial, era departamento pessoal. Aí depois ela passou para psicologia industrial, e aí veio psicologia organizacional e do trabalho, e hoje a gente tem dois campos distintos. O campo da psicologia organizacional, que estuda especificamente questões da organização, do comportamento,
e a psicologia do trabalho, que vai analisar as questões psicossociais, os riscos psicossociais envolvidos na condição de trabalho. Então, esse aqui foi um dos trabalhos também produzido pela nossa comissão. Esse aqui foi o terceiro deles, chamado Psicologia do Trabalho e nas Organizações. Reflexões sobre as práticas contemporâneas. Esse material, quando nós fizemos essa coletânea, o desejo nosso era mostrar o quanto que a psicologia do trabalho mudou, cresceu e evoluiu. Então, resultou nesta publicação aqui. Tem uma que está recentemente divulgada, que eu ainda nem tenho ela impressa, e eu nem sei se vão fazer impressa, porque com a questão do e-book agora a tendência é eliminar o papel. Mas é uma publicação super recente, acho que ela foi disponibilizada essa semana, ou no final da semana passada, que a nossa comissão lançou um questionário para os profissionais de Minas, se disponibilizando a responder dúvidas e questões específicas com relação à psicologia organizacional e do trabalho. Então, foram assim, quem estava ligado e participou e viu e mandou pergunta, tem lá um consolidado das questões que, com certeza, vai servir de norte também para muitas pessoas. E essa publicação que você falou, né, que o Américo mencionou também, que diz respeito à saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública, é uma referência técnica mesmo de atuação. E aí eu acho que cabe a gente falar como é que é produzida essa referência técnica, né? Que é produzida pelo CREPOP, que é o Centro de Referências em Psicologia e Políticas Públicas. Nós começamos um processo fazendo uma pesquisa do que está acontecendo na prática, porque a psicologia é uma ciência nova. Então, nós estamos construindo ainda o conhecimento. Tá? O primeiro passo é esse, pesquisar na prática o que tem de concreto, o que as pessoas estão fazendo. Nós tivemos 2 mostras de psicologia em São Paulo e que foram belíssimas. E a diversidade da psicologia a gente não tem noção. Depois dessa pesquisa, a gente produz os relatórios consolidando essas informações. Este relatório ele é analisado pelo grupo de pesquisa Marxismo e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é parceiro nosso nessa construção. Após essa referência, esse texto vai para consulta pública, ou seja, é colocado um tempo disponibilizado para toda a categoria, para qualquer pessoa fazer as considerações que queiram fazer. E essa pesquisa vai gerar um documento preliminar que uma comissão ad hoc, geralmente composta por doutores e pós-doutores no assunto de referência, que vai sistematizar essas informações. Após essa sistematização, resulta na produção, que é, no caso, essa aqui, que foi produzida quando? Em 2019 foi a revisão. Nós fizemos uma atualização. Mas a primeira versão dela é mais antiga. Não muito mais, de 2008, se eu não me engano. De 2008 a 2010. E ela foi revisada e ampliada em função da ampliação da categoria
nesse campo das políticas públicas, né? Que eu tenho a impressão de que é hoje o segundo maior campo de atuação dos psicólogos e das psicólogas. Vamos ver se minha impressão se confirma com esse censo que está sendo feito. E aí é isso, eu penso que eu te respondi, Alberto. Sim, respondeu sim, Beth. E em cima daquilo que você falou, tanto do próprio Conselho Federal, né? Existe também dos conselhos regionais também muitos materiais, né? Que se associam e que balizam muito, né, o nosso fazer. Muito obrigado, viu? Bacana. Eu acho que nós, enquanto docentes, a gente devia indicar aos nossos alunos a consulta ao site do CREPOP, porque tem muito material de qualidade, atualizado, e que pode ser aproveitado na formação do futuro profissional. E eu acho que isso pode contribuir para minimizar esses desmandos que estão acontecendo na internet aí por falta de informação. Eu não acredito que seja de maldade, não. Eu prefiro não acreditar que seja por maldade, mas eu creio que falta de informação. Então, compete a gente a divulgar isso. E, nesse sentido, eu acho que o sistema conselhos hoje é composto por um conselho federal e 24 conselhos regionais. E, além disso, tem uma infinidade de instituições afins, né, que estão ligadas a essa questão da formação, inclusive, e que a gente precisa divulgar. Tem a BVS Psi, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, que tem excelentes artigos, é indexada, enfim. Na academia, nós também temos muito material dentro do site do Conselho que a gente pode aproveitar e não só consultar, mas mostrar o caminho para que os alunos o façam, porque espontaneamente eu não sei se teriam essa paciência, porque cá para nós é muita atividade, né? É muita coisa, junto ao mesmo tempo. É tudo junto ao mesmo tempo, e aí fica complicado. Beth, professor Matheus Matos, durante a sua fala, ele foi contribuindo e foi colocando os links aí para que todos pudessem ter acesso. Que maravilha! Então, obrigado, professor Matheus, né, a todas as publicações que a professora Beth, né, discorreu. E eu gostaria de, para fechar, né, esse nosso encontro, agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse terceiro Opinião Psi, e lembrando, né, às vezes, da importância da iniciativa, dessa questão de ter a criatividade junto com o trabalho. No trabalho, como diz Freud, né, essa iniciativa criativa e o trabalho tem que ter prazer, andam de mãos dadas, né, para que o nosso trabalho realmente seja saudável, né? E aí eu resgato, dentro assim da sua fala, alguém que sempre fica de passagem na nossa formação, mas que pôde de forma tão focal dizer que amor, trabalho e conhecimento, né, são as fontes da vida e deveriam governar, que foi o Reich, né? Então, de toda a sua fala, eu percebi isso, né? A sua afetividade, a sua sempre iniciativa criativa e a busca de conhecimentos através agora dos conselhos, que é realmente uma grande plataforma para divulgar a ciência, divulgar o conhecimento. Eu fico muito feliz da gente ter feito a escolha do seu nome para que a gente pudesse realmente pensar um pouco nesses fazeres da psicologia, e foi
importante quando você coloca, né, que hoje nós já temos 13 especializações, né, da profissão psi, não é? Então, isso foi tudo fruto de uma luta, não é? E de um compromisso, né? Psicologia é ciência, e é uma ciência necessária ao nosso mundo, principalmente quando se vive em tempos turvos como esse que nós estamos. Verdade. Então, quero agradecer imensamente, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua trajetória, né, e dizer que a Unidocton, né, junto com os meus colegas, PSI, está sempre de braços abertos para te receber, para conferência, palestras, né, e parabenizar aí, mais uma vez, pelo sua profunda profissão de fé na psicologia. Muito obrigado, Beth. Obrigada a todos vocês pela paciência em ouvir. Espero que, de fato, tenha contribuído. Se eu puder ser útil em algum outro momento, eu, estando livre, eu estou às ordens. E uma coisa que eu acho que eu não mencionei, porque para mim está tão intrínseco, é a questão do nosso código de ética profissional. Ele tem que ser o nosso livrinho de cabeceira. Ele precisa nortear as nossas ações, que sempre precisam estar embasadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se a gente faz isso, não tem onde dar errado, gente. A gente tem chance de acertar, de ajustar e de fazer o que é necessário e preciso para valorizar esse campo, porque estamos convocados agora por uma necessidade, por uma emergência, por uma catástrofe. Mas a psicologia ela se faz necessária em dias tranquilos também, porque às vezes a tranquilidade é só externa. Eu é que agradeço a todos vocês. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado a todos. E Opinião Psi fica por aqui. Até o próximo encontro. Nós teremos uma cineasta formada em psicologia que vai estar aqui construindo com a gente bons conhecimentos. Até o próximo encontro. Um grande abraço.